Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Empreender. O podcast voltado para você empreendedor que precisa ter ideias de empreendedores reais, pessoas reais do nosso dia a dia para fazer o negócio acontecer e principalmente vender mais. Como todos vocês já têm me trazido muito no Instagram algumas dúvidas, hoje eu vou trazer um convidado assim que vocês vão adorar. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou a Raiza Hoffman, mentora de empresários, ajudo vários empresários por este Brasil. Além disso, eu sou multiempreendedora, tenho uma empresa de marketing e uma empresa de marmitas. E aqui o meu convidado de hoje é o Edu Miller. E o Edu, ele vai trazer muita informação para nós, para mim, para você, para nós, sobre o passo a passo de como criar um planejamento empresarial. O Edu, ele é consultor e especialista em negócios. Ele é diretor de operações e comercial de uma grande empresa. E, gente, vocês vão gostar muito de ouvir ele. Edu, seja muito bem-vindo. Espero que você goste muito do podcast. Te apresenta pra galera, conta um pouco a tua história. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite, é uma honra estar aqui e poder compartilhar conhecimento, porque eu tenho 3 propósitos na minha vida, e um é poder compartilhar conhecimento. Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho nossa história, um pouquinho nosso conhecimento e poder ajudar as pessoas, isso não tem valor. Não tem preço, não né? Não tem valor. Sensacional. Sensacional. Então, eu sou Edu Miller, né? Sou formado em administração, sou contador, mas como eu digo, a contabilidade me deu uma grande visão financeira, mas eu não faço nem meu imposto de renda. Não gosto de fazer contabilidade, né? Mas ela me ajudou muito a dar a visão para o planejamento financeiro, seja comercial, né? Então, estou há mais de 15 anos como consultor de empresas, onde o nosso lema é inspirar e transformar organizações. Porque é uma coisa que eu sempre digo, o mercado não tem crise, tem oportunidade, só que você tem que chegar onde está a oportunidade. E é isso hoje que a gente faz, ajuda as empresas a enxergar as oportunidades que o mercado oferece. Perfeito. E, gente, vocês perceberam que é uma mentora de empresários, que é uma consultora de empresários, junto com um consultor de empresas. A gente juntou os nossos 2 negócios, né? As nossas 2 expertises aqui, para dividir para vocês um pouco dessa consciência sobre a importância do planejamento empresarial, né? Planejamento é muito importante hoje. Para mim, é a palavra-chave que quando eu falo com o empreendedor. Porque o planejamento te dá um norte. Ele te ajuda a mostrar onde tu quer chegar. Porque é muito fácil dizer, eu quero que minha empresa cresça 50% esse ano. Não vai acontecer num passe de mágica. Tu tem que dar um planejamento que vai te dar um norte, como é que tu vai chegar, como é que tu vai atingir, quais os objetivos, que premissas tu vai ter no projeto, qual ferramentas tu vai usar. O planejamento, ele é essencial. Não tem mágica hoje no mercado. Tem quando tem gestão com planejamento. Aí tu cresce no mercado. Vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês. Mas tu vai pegar e vai desenvolver uma festa de aniversário. Se você pegar essa festa de aniversário e decidiu hoje, e vai sair na rua comprando todos os itens, convidar as pessoas aleatoriamente pelo teu Instagram, pelo teu WhatsApp e tudo mais, e chegar no dia e fazer uma festa, vai ser uma festa mais ou menos. Se tu pegar essa festa, que tu decidiu uma data e tudo mais, fazer todo um roteiro, um script de tudo que tu precisa, como precisa ser feito e tudo mais, essa festa vai ser o quê? Mais ou menos ou vai ser muito boa? Vai ser muito boa, porque tu te preparou para isso. E aqui eu tô falando de uma gestão de um evento. Mas a gestão de uma empresa é a mesma coisa, com proporções totalmente diferentes, com setores totalmente diferentes. Mas eu tô trazendo esse exemplo para vocês que muito empresário não gosta de planejar. É muito aquele vendedor, aquele empreendedor que olha a oportunidade e diz, eu vou lá e faço e eu resolvo, às vezes sem dar uns passos para trás e tentar estruturar aquilo para ver se vai dar realmente certo. Tô certo ou tô errada? Com certeza tá certo. Nós brasileiros, tá no nosso DNA ser empreendedor. Né? O brasileiro tem muito disso. Só que hoje o mercado não permite tu ser só empreendedor. Tu tem que ter uma gestão, tem que ter planejamento, tu tem que ter uma gestão de indicadores financeira, né? Acho que tem um exemplo bem legal. Eu adoro cozinhar, tá? Eu adoro cozinhar, então eu vou empreender, vou abrir um restaurante. Mas não é só tu saber cozinhar. Então você vai fazer a gestão da tua equipe, principalmente precificação de produto, que hoje acho que é um grande problema dos empresários, conseguir entender qual a precificação do seu produto ou serviço que seja, né? Tu tem uma gestão comercial planejada, uma gestão financeira, aí tu consegue empreender. Não é nem só tu ter a vontade, eu adoro cozinhar, eu quero abrir o meu sonho é abrir um restaurante. Show de bola. Só que tu tem que ter toda a gestão por trás para te conseguir o restaurante dar certo. Porque senão acontece o que acontece com muitas empresas hoje, né? Se eu não me engano, posso estar um pouquinho errado nos números, mas as empresas que abrem no Brasil, se não me engano, 70% fecham no primeiro ano. No primeiro ano. É altíssimo isso, mas por quê?
Porque não tem uma gestão com planejamento por trás. Infelizmente. Ou seja, pega a consciência, traz para a terra, literalmente, e pensa no seguinte: vamos iniciar em fazer um planejamento estratégico, comercial e etc. para teu negócio? Vamos. Tenho dificuldade? Contrata um consultor, contrata um mentor, contrata um Sebrae da vida, mas saiba que o empreendedor ele tem uma vida solitária. E é importante, às vezes, tu dar um passo para trás e, opa, deixa eu olhar para um profissional que entende, que já vivenciou aquilo para me ajudar. Às vezes a gente não enxerga o que tem na nossa frente, né, Edu? Tá. Como empresário. Tá ali na nossa frente, a gente não acaba enxergando. Parece que a gente tá cego, né? A gente não enxerga. E às vezes é aquela coisa, eu gosto muito, tu pensar fora da caixa. Tu tem que pensar fora da caixa, senão tu não é mais um no mercado. Porque, vamos lá, todos os anos de atividade tem concorrência. Quantos restaurantes vão pegar tem aqui em Porto Alegre? Né? Quantos serviços de consultoria tem aqui em Porto Alegre? Se tu não for diferente, se não tiver um planejamento, tu não vai conseguir destacar no mercado. Então, o planejamento ele te dá esse norte. Mas, claro, o planejamento ele é muito bonito no papel. Tu tem que botar ele em prática. Eu digo, o mais fácil é tu fazer o planejamento. Eu quero planejar fazer isso, legal essa meta. O difícil é tu botar em prática. Tu tirar da prática. Né? Como eu digo, tu levantar da cadeira, realmente eu vou botar em prática. Não ficou só no papel, tá no papel, fiz um quadrinho bonitinho no meu planejamento para atingir minha meta e tal. Só que tu não põe em prática. Então tem esse outro desafio, né? Porque eu acho que assim, o planejamento se divide em 3 partes. Primeiro, acho que é tu fazer o diagnóstico. Tu entendeu o que tu quer empreender ou entender melhor o teu negócio, o que precisa melhorar, né? Segundo é realmente tu montar um planejamento, e eu falo muito isso, um planejamento montar com a realidade do teu negócio. Porque é muito fácil montar um planejamento, tem que montar um planejamento com isso, mas tem XY de investimento. Aí tu vai olhar o caixa da empresa, não tem condições de fazer investimento. Tu tem que montar com a realidade da empresa. E o terceiro é realmente tu botar na prática, né? Tu pegar, porque às vezes o que acontece com o planejamento, né? Tu planejou, eu planejei um caminho aqui em linha reta para chegar na minha meta. Tu vai desenvolvendo o planejamento, quando tu olha para trás, o planejamento está completamente diferente. Tu tem que ir remodelando ele no caminho, porque o mercado muda muito. O mercado hoje está muito volátil, principalmente depois dessa pandemia que a gente passou. O mercado hoje está uma coisa, amanhã de momento vai estar completamente diferente já. E se tu não se adaptar a isso e olhar o que o mercado tá te dizendo, tu fica fora do mercado. Perfeito. A gente tá falando um pouco sobre as dores do planejamento comercial, né? Mas vamos fazer um bate-volta, nós dois. Vamos lá. O que é o planejamento empresarial pra ti? O que é pra ti na aplicação do teu dia a dia como consultor de negócios? No dia a dia, para mim, o planejamento é a chave se eu for prestar consultoria. Sem planejamento, hoje eu não presto consultoria, porque ele é onde te dá o norte, precisa ter. Não é mais aquela coisa que tu pegava há 20, 30 anos atrás, tu fazia de qualquer maneira. Não, se não tiver o planejamento, tu não sabe aonde tu quer chegar e de que maneira tu vai chegar, né? Porque hoje, tu tem uma mídia social, uma internet que tem um planejamento diferente para te fazer, né? Então tu precisa ter um planejamento. E às vezes eu vejo as pessoas, hoje a moda é mídia social, né? Tudo é mídia social. Não. Eu acho que tu tem que olhar a realidade da tua empresa. Isso é outra coisa que eu vejo os empresários, o que tá na moda. Não, tem que ir com planejamento com a realidade da tua empresa. Se a tua empresa, a melhor maneira de fazer marketing é através de panfleto, não é porque dizer que agora que a moda é mídia social tem que fazer mídia social. Talvez com panfletagem vai dar muito mais resultado. Então o planejamento sempre fala a realidade. Tu tem que olhar para a realidade do teu negócio e principalmente é tu ouvir se tu tem colaborador. Se não é um empresário individual, se tu tem colaborador, ouve a tua equipe. Porque às vezes é a tua equipe que tá lá na frente do dia a dia e tu tá aqui atrás sentado no escritório fazendo só a gestão da empresa e tu não tá no dia de vida ouvindo as dores deles. Porque às vezes é pouca coisa que tu faz diferença, a tua empresa se transforma. Com certeza. Né? Mas o planejamento é aquela coisa. Como eu falei, é muito bonito no papel, mas tem que ter prática. Tem que ter a teoria com a prática junto. Planejamento organizado, tu criar, seja reuniões quinzenais, mensais de análise de planejamento, né? Tu rodar o PDCA. Vamos lá, na época que tu planejou, eu atingi minha meta, beleza, agora tá tudo certo. Não, tu volta de novo pro começo e não para nunca de girar isso. Com certeza. Né? Porque eu falo uma coisa, eu tenho a fama de ser meio louco, tá? Todo mundo me chama que eu sou meio louco, eu sou muito agitado, né? E eu sempre digo uma coisa, é muito mais fácil tu administrar uma empresa em crise do que administrar uma empresa que está em grande evolução. Porque quando uma empresa está crescendo, o planejamento está dando certo, tu acaba se acomodando. Isso é normal do mercado.
acaba acontecendo. E quando tá em crise, ou tu se mexe, fala uma coisa diferente, ou tu, infelizmente, vai quebrar, fechar as portas, não tem o que fazer. Só que às vezes, quando tu tá em pleno crescimento, tu acaba se acomodando, tu perde muito mais a oportunidade. Muito mais. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar. Eu tenho um cliente que eu atendo que ele trabalha no ramo de calçado. Tá? Uma empresa que a gente fez um planejamento para crescer, vem crescendo ano a ano, 2 dígitos, crescimento no ano. E o ano passado a gente olhou e disse, a gente está crescimento, tá ótimo, tá excelente. Não, nós temos a oportunidade de crescer mais. A empresa fez um investimento de R$1 milhão para buscar uma nova atividade que podia agregar junto no ramo de calçado, mas com outro serviço e tal, para poder crescer mais. Ela podia continuar, mas ela sabia que daqui a pouco ela para de crescer, daqui a pouco ia perder oportunidades. Claro. E às vezes o empresário não enxerga isso, porque ele olha, como eu sou do interior, né, eu não sou aqui de Porto Alegre, eu sou de Taquara, o empresário do interior tem muito isso, né? Eu faço há 20 anos assim, sempre deu certo. Tá bom. Tá bom. Não, o mercado mudou. 20 anos atrás era outro mundo. 20 anos atrás ela não tinha essa facilidade de internet, celular, né? Como eu digo, eu sou do tempo antigo, tá? Eu, quando me formei, eu ia todo sábado na biblioteca da faculdade fazer pesquisa para fazer meu trabalho de conclusão. Pronto. Hoje tu tem tudo na palma da tua mão no celular para fazer um trabalho de conclusão. Eu sou desse tempo. Então hoje a gente tem uma facilidade muito enorme de buscar informação, né? De poder pesquisar, de olhar o mercado, analisar, né? Eu quando vou no mercado, às vezes eu levo 1 hora, porque eu vou lá, um produto novo, quem é que fabrica? O que está acontecendo no mercado? Olha aqui, tem uma oportunidade para um cliente meu que eu presto consultoria. Perfeito. Né? Tu olhar isso no shopping, tu olhar, o que essa loja fez essa vitrine diferente? Né? Às vezes provocar os vendedores para ver se estão atendendo corretamente, para ver se tem estratégia ou planejamento, mas isso te traz no mercado. E outra coisa que eu vejo muito é o concorrente tem que estar do teu lado. Com certeza. Não longe. O pessoal, não, meu concorrente lá e eu aqui. Não, traz pro teu lado. O que é bom se copia e melhora. Tu pode até fazer um parceiro com teu concorrente, os dois crescer junto, porque mercado tem para todo mundo. Ou tu tá atento, ele mudou a estratégia dele. Será que eu não posso mudar a minha, adequar para minha realidade aqui e também poder crescer mais? Então o planejamento tu faz diariamente. Com algumas ações tu vai fazer diariamente. É rodar o PDCA, como a gente diz. Não, e aí tu tá falando sobre o que é o planejamento empresarial, né? Eu vou trazer um pouco do meu dia a dia como mentora, né? Como consultora, enfim. A gente faz 3 reuniões pra gente fazer um brainstorm de tudo que aquele empresário pensa sobre a empresa dele, quais são os anseios, o que ele tem vontade de fazer pra gente incluir dentro do planejamento. Eu não sei como é teu dia a dia, mas dividindo contigo como eu faço. Eu venho e a gente faz um brainstorm gigante. A gente chama a colaboradora, a gente chama daqui a pouco até os terceirizados, se tiver algum terceirizado que seja muito dentro do negócio, né? E a gente faz essas reuniões de brainstorm. Depois que a gente fez essas reuniões de brainstorm e ouviu todo mundo e todos os anseios do empresário, porque às vezes o empresário tem tanta ideia que dá um mês ele quer fazer outra coisa, né? Quer mudar de ideia. Sim. E aí puxei tudo, a gente estrutura nesse planejamento empresarial. A gente vê em quanto tempo a gente vai conseguir executar, vê ali na questão dos números, quanto que a gente tem de investimento ou não tem, para poder colocar aquilo em prática. Eu acho legal, não sei se pra ti tu trabalha nesse formato, mas eu sempre coloco assim, ó, ter um mentor ou um consultor ou uma empresa que te dá consultoria é como se fosse o chefe do próprio empresário. A gente tá aqui pra te falar assim, olha só, no mês de abril a gente tinha combinado que ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu te dei o passo a passo de como fazer, a gente tá fazendo juntos, mas foi feito, não foi feito, o que aconteceu? Vamos olhar o resultado da empresa e entender o que aconteceu no resultado da empresa para te ter feito ou não ter feito. Então eu me nomeio muito como a chefe do próprio empresário, né? Que tá ali para acompanhar e trazer para terra. Sim. E para mim o planejamento empresarial ele é isso. Ele é trazer tudo que tem de oportunidade dentro da empresa, todos os pontos de melhoria e praticar isso no dia a dia. Vamos olhar o planejamento de novo. Vamos olhar o planejamento, porque tem muita gente que não gosta de meta. E o planejamento é basicamente fazer um universo de meta. E tu trouxe sobre a técnica do PDCA. Quer explicar o que é o PDCA pra galera? Não, vamos lá. Perfeito. O PDCA, né? Tu começa lá, planejamento, tu executar, tu ter controle e tu analisar de novo, né? E começa o planejamento, pra mim, na minha opinião, ele tem que ser muito visual. Tá? Se tu um dia vê no meu escritório ou até na minha casa com a minha esposa, por exemplo, lá na minha casa com a minha esposa a gente tem um mural no nosso corredor com o nosso planejamento para daqui 2, 3, 4 anos, nosso propósito, o que a gente quer fazer, porque isso já foi comprovado. A gente passa todo dia naquele corredor.
todo dia a gente olha para aquele planejamento. E aquilo começa a ficar gravado para ti, tu começa, mas isso aqui, se eu fizer assim, eu vou poder atingir. Automaticamente tu vai pensando naquilo, né? E se tu pegar na minha sala, eu tenho lá um mural, eu adoro post-it, né? E tá lá o que é problema, o que tá evoluindo, o que tá parado, né? O que tem para fazer e tal, porque tu acompanha a evolução. E o PDCA é isso, é tu montar o planejamento, tu poder executar ele, tu criar controles, maneiras de tu controlar, né? Porque como é que tu vai monitorar? Tu tem que ter indicador para monitorar. Não é só indicador, meu faturamento tá crescendo. Não. Para o meu faturamento crescer, eu tenho que monitorar como é que tá a minha prospecção. Fazer o funil de vendas lá que a gente fala muito na área comercial. Como é que tá a minha prospecção? Eu estou fazendo da maneira correta? A prospecção é melhor por uma mídia social, por telefone, ou por um panfleto, ou entrar em grupo de Facebook, Instagram. Onde é que está melhor? Quando tem esses indicadores, tu começa a analisar, ter um controle melhor e poder tomar atitudes melhores. E aí tu melhorar teu planejamento. Aí o PDCA acaba girando. Planeja, executa, cria o controle e analisa de novo. E isso tem que girar todo dia. É um ciclo sem fim, né? É um ciclo sem fim. Não é porque eu fiz um planejamento hoje para minha empresa daqui, vamos supor, daqui 5 anos, que eu não preciso fazer mais nada. E muita empresária acha, fiz o planejamento, tá bonitinho, agora a coisa vai acontecer automático. Não acontece nada no automático. Tu tem que estar todo dia. Eu falo que quando eu presto consultoria, eu tenho 3 regras básicas, né? E isso eu deixo bem claro pro empresário. E nesses 15, 20 anos de consultoria que eu prestei, eu já demiti 3 clientes. Eu falei pros 3 clientes, eu estou te demitindo. Porque quando eu falo, primeira regra, tu tem que ser completamente franco. Quando a gente presta consultoria, a captação de conselho comercial e financeira, tu mexe nessa financeira, aquela coisa, vou abrir os números, lucratividade e tal. Senão a gente faz uma análise errada. Segundo que eu falo, né, que a gente presta consultoria, depende dos 2 lados. O consultor não faz milagre sozinho. Não precisa o trabalho da equipe, né, do sócio, do diretor da empresa. E terceiro, eu falo uma palavra bonitinha, né, comprometimento. Mas o que eu gosto de dizer é que eu sou chato. Eu vou cobrar. Se nós combinamos que é para amanhã de manhã o relatório, é amanhã de manhã, não é de tarde. Porque tu sabe que dá resultado, porque tem que ter processo. Porque é aquela coisa, o planejamento ele se encaixa com o processo. Tu tem que botar um processo de planejamento para a coisa dar. Se nós combinamos de hoje de tarde, hoje de manhã apresentar os indicadores, hoje de manhã, não é na parte da tarde, né? E tu criar rotinas. Por exemplo, eu tenho uma rotina, né? Levanto de manhã, eu e minha esposa vão para academia ou caminhar, né? E eu chego no escritório, aí eu vou pro meu vício, tomar meu chimarrão, mas eu pego lá 20 minutos, eu vou olhar indicador. Indicador, seja na minha empresa, seja de cliente, vamos analisar números, o que aconteceu ontem, o que pode melhorar, aí pego o papelzinho, já faço, isso aqui tem que melhorar, e vamos botar em prática. Quando tu cria essa rotina de ter um processo, de analisar número, analisar o planejamento, aí sim o planejamento acaba virando uma coisa automática. O PDCA roda automaticamente. Eu vou dar 2 dicas aqui. Nós estamos falando aqui no podcast com um microempreendedor, ou um empreendedor, um simples nacional, enfim. E é muito bacana você colocar na sua cabeça sobre alguns métodos de tu colocar no teu dia a dia. O Edu estava falando sobre o PDCA. O PDCA é uma forma de planejamento que não tem fim e que a gente vai reanalisando todos os meses as mesmas coisas. E quando o Edu estava falando, eu lembrei de um ritual que eu coloquei dentro da minha empresa. Eu lembro que quando eu coloquei, a minha sócia falou, mas pra que isso? E aí eu falei, não, esta reunião, que eu chamei essa reunião como I2, que é a reunião minha e dela, que são as sócias, né? A I2. Essa reunião I2 é da gente olhar o fechamento do mês, entender como que foi os resultados do fechamento do mês, pegar todos os indicadores, entender RH, entendendo marketing externo, né, de relacionamento com o cliente, e a gente olhar tudo. E no final dessa reunião, a gente montar um planejamento para o mês seguinte. Então, essa I2 é uma reunião que foi muito difícil eu conseguir implementar, Sim. né? Porque quando tu tem mais cabeças pensantes, cada um tá pensando para um lado. E tu puxar essa reunião para uma análise, uma reanálise de como tá a tua empresa, tu consegue entender o teu cenário, né? E tem muita empresa que não consegue. Quando é eu empreendedor, pior ainda. Porque o cara, ele tá sozinho ali, ele não consegue daqui a pouco puxar para um ritual de fazer isso sempre, isso todo momento. Gente, montem métodos. PDCA é um método que pode ser super solucionável. Monta método de todo final do mês tu fazer análise. Ou dia a dia, para mim, equipe comercial tem que ver venda hora a hora, na Com realidade, certeza. né?
Mas o planejamento empresarial, que é o que a gente está trazendo, ele tem que ser visto semanalmente, diariamente, mensalmente. E se tiver um consultor, um mentor para poder ajudar a direcionar, se é uma empresa pequena ou uma empresa de média ou grande porte, precisa de acompanhamento, precisa de análise. Eu lembro que eu trabalhei em grandes empresas e a gente, na época, quando eu trabalhava lá, nós fazíamos contratação de empresa de consultoria gigante, né? Sim. Que tu paga lá R$500 mil para as empresas te darem consultoria. E era sempre assim, reuniões pautadas pra gente olhar tais indicadores. E eram momentos específicos para cada coisa, porque uma empresa, tu tem várias áreas para te olhar de formas diferentes, né? Então, o planejamento empresarial, ele é muito importante para qualquer tamanho de empresa, certo? Com certeza, né? E assim que tu falou, empreendedor individual que começa, quando eu comecei a consultoria lá 20 anos atrás, era eu com o Eduardo aqui, sozinho. E aí é difícil tu criar essa rotina, mas é do processo. E aí eu falo muito, tu tem que achar o teu jeito. Não tem certo ou errado nessa hora, né? Ah, hoje é tudo tecnológico, é tudo no celular. Se é a melhor maneira no papel pra ti, não tá errado. Né? Tá feito. Ah, eu tenho sistema para controlar? Tem. Mas algumas coisas que eu vejo que é urgente, eu pego um pedacinho de papel e anoto, porque aquilo eu sei que eu tenho que resolver no dia. Aquele papel anda comigo o dia inteiro até eu resolver. Cada um tem que achar a sua maneira. Né? Não, que nem eu digo, não tem certo ou errado. Mas tu tem que fazer e criar. Não é fácil? Não, não é fácil. Tu criar um processo quando é um empreendedor individual. Não, Né? hoje eu tava lembrando, eu dei uma mentoria hoje de uma mentorada que faz tudo no papel. E a gente tá falando sobre implementar um novo sistema dentro do negócio dela. Ela tá crescendo muito o volume de venda. Eu falei, não, vamos implementar esse sistema, não. Tu tem dado? Não, eu não tenho nada, Raiza. Eu não fiz nada, não tem nada anotado. E eu realmente não tenho nada anotado? Não, mas eu anoto num bloquinho de pedido. Desde quando tu tem anotação no teu bloco de pedido? Desde 2019. O quê? Tu tem desde 2019 os dados da tua empresa? Tenho. Tem dados de todos os clientes? Tenho. Mas tá tudo no papel. Cara, então tu tem. Agora é só a gente subir para um sistema para gerar um dado, um relatório e tal. Mas tu tem, então cada um tem o seu modo de fazer. Tem o seu modo. Agora, tu falou desse caderninho, eu lembrei de uma situação que eu passei no cliente que isso gravou para mim. Faz uns 10 anos atrás, um cliente que ele é um distribuidor de produtos congelados e resfriados. Tá? Então, assim, naquela época ele faturava 3 milhões de reais por mês. Tá? E aí, quando nós começamos a consultoria, eu cheguei para eles, cara, eu preciso entender o lado financeiro da tua empresa, onde é que tem um controle de despesa, de investimento, de custo. Ele abriu a gaveta e me puxou um caderno. Eu olhei, isso tá aqui, Eduardo. Eu disse, tu tá brincando comigo, né? Eu disse, não, cara, tá aqui, eu tô no meu controle financeiro. Aí eu olhei e disse, cara, o tamanho da tua empresa, hoje como é que controla? Pô, controlei assim, sempre descobre. Né? E realmente, eu tiro o controle de todos os anos ali, aí a gente implantou, todo no sistema de gestão fez, mas tem a sua maneira, se tu tem o controle e tu consegue monitorar, claro que chega um ponto que a empresa toma um tamanho, uma proporção, que ela precisa ter um sistema de gestão para ajudar, Claro. porque senão tu acaba perdendo o controle, tu não consegue monitorar corretamente, né? Mas tu tem que achar a tua maneira, não tem certo ou errado. Não é a tem. tua maneira que tu achar melhor. O importante é guardar os dados. Com certeza. Independente de onde for. Independente de onde for. Não, eu lembrei que eu tive uma outra empresária que fazia mentoria comigo, que a loja de roupas dela vendia 500 mil por mês. Eu falei, tá, mas tu vende 500 mil por mês, onde que tá anotado isso? Raiza, eu recebo muito em dinheiro, porque a loja dela era dentro da comunidade. Sim. Eu recebo muito em dinheiro, então no dia eu vendi 10 mil, 12 mil, eu conto a grana, subo e guardo o dinheiro dentro da caixinha lá em cima, entendeu? E eu falei, cara, como que tu faz isso? E ela, Raiza, dá certo. Chego lá no Brás, que ela ia comprar os produtos dela no Brás. Sim. Chego no Brás com 100 mil na minha bolsa. Em dinheiro. Que loucura. E eu, mentira. E a gente implementou o sistema também, colocou o negócio nos eixos, mas o importante é tu ter o teu método. O teu método, perfeito. É tu ter o teu método. Não é um método que é a moda no mercado, porque, eu vi meu amigo fazendo, eu vou fazer. Não, tu tem que achar o teu método para fazer. Né? Seja o controle financeiro, teus indicadores. Eu falo uma coisa, às vezes, até eu cuido que falar, né? Hoje a moda é falar que tu tem como é que é teus KPI, né? Ah, lindo, eu tenho aqui na minha TV. Eu digo, eu sou gaúcho raiz, eu tenho meu indicador, é aqui, é um papel aqui desenhado. É lindo tu ter. Não tô falando que tá errado, né, fazer assim, mas tá botando em prática? É isso que às vezes eu vejo. Hoje tá muito aquilo, eu tô aqui fazendo, tá aqui bonitinho, mas na prática não tá. Né? A mídia social, show de bola, perfeito, ela ajuda muito a crescer vários negócios, mas a vida social às vezes é uma fantasia, a mídia social. Não é a realidade. Tu tem que olhar a realidade do teu negócio, isso não pode perder.
Né? Com Tu tem que certeza. olhar, é a realidade, o que o mercado tá te dizendo, onde é que tá a oportunidade, não tem crise, tem oportunidade, só que tu tem que entender onde é que tá, e tu entender, é tu ir pra rua olhar o mercado, tu olhar o que o teu concorrente tá fazendo, talvez trazer ele pro teu lado, né, é tu olhar, eu tenho um restaurante, mas eu vou olhar lá como é que uma loja aumenta a venda, daqui a pouco eu posso adaptar pro meu negócio, Com certeza. né? Por isso que eu brinco às vezes com a minha esposa que eu adoro mais shopping do que ela. Porque eu adoro ver o que as lojas estão fazendo, o que vitrine está fazendo. Vamos lá, como é que o shopping atrai alguém para entrar na loja? É a vitrine, é o que tem na loja, é a vendedora, né? E eu vejo às vezes, hoje, principalmente time comercial. Tu hoje tem um planejamento de time comercial, eu vou dizer que não é fácil. Não. Não é fácil tu achar uma equipe, conseguir enganjar, implantar, que seja a cultura da empresa, né? Fazer toda a equipe estar enganjada. Vou dizer, eu entro em várias lojas, eu olho e fico parado, ver se alguém me atende. Em várias lojas ninguém vem me atender. Eu vou embora. Estão perdendo venda. Só que aí daqui a pouco cabe o quê? É tu ter um consultor, ou tu ter o dono lá, o empresário, olhando o que tua equipe está fazendo, né? Um cliente oculto de vez em Um quando. cliente oculto, mas tu quer ver uma coisa? Eu tenho uma coisa que eu adoro fazer, tá? A maioria do pessoal não sabe disso, eu adoro dirigir caminhão. Tá, Ai, eu sim. tenho paixão, eu trabalhei muito tempo na empresa de ônibus, então eu tenho paixão por ônibus e caminhão, né? E eu tenho a Deutsche Chips, que é uma grande parceira minha, né? Eu tô bem dentro da gestão, eu de vez em quando eu tiro tempo pra fazer entrega com eles. Eu vejo o que tá acontecendo no mercado, né? Quando a Deutsche Chips conseguiu entrar numa rede grande de supermercado, a primeira entrega fui eu fazer e o nosso gestor comercial. E quando a gente mandou o comprador uma foto, estamos aqui fazendo entrega, eu disse, vocês estão brincando comigo. Não, nós somos assim. A gente foi entender a realidade do cliente para depois dar o treinamento para o motorista, lá para o motor fazer a promotoria na loja. Mas eu não tô dizendo que o empresário tem que fazer isso todo dia, tem que fazer a gestão do negócio. Mas de vez em quando tu tem que tirar, pelo menos acho que um dia por mês, tu ir lá no teu chão de fábrica, que seja, tu ir lá visitar um teu cliente, ver o que está acontecendo no mercado, não é ficar sentado só atrás da mesa. Ali tu vê muita oportunidade. Eu adoro estar no mercado, como eu digo, lá pegar às vezes, eu pego a equipe de promotoria do Chips, vou lá junto fazer exposição, tu vê o que acontece, aí tu entra no estoque, tu olha teu concorrente, tu já conversa com o comprador, tu conversa com outro vendedor, o que está acontecendo. Aquilo te traz muita ideia. E o empresário tem que fazer isso. Quando tu tem uma equipe, tu tem que fazer isso para saber o que está acontecendo com a tua equipe. Porque tu vai saber a realidade e saber que atitude tu tem que tomar para tua equipe poder crescer mais ainda. E mais do que nunca, né? Tu tá falando sobre visualizar oportunidades, né? Sim. E sempre vai haver oportunidade porque a gente tá falando de pessoas. Sim. Pessoas mudam processos, pessoas mudam formas, mudam cultura, mudam um jeito de atender. Uhum. Então, tu como empresário, de tu ficar acompanhando os processos da tua empresa, seja de vez em quando, já muda totalmente a tua visão da tua empresa em relação ao mercado e como tu tá posicionado, né? Muda e eu acho que são duas coisas que, além de tu poder enxergar a oportunidade de mudar, tem um outro lado, cultura da empresa. Quando tu vê, seja o diretor, o proprietário, tu tá lá, seja o chão de fábrica, tu lá num depósito de carregamento junto com o teu colaborador, ele se sente valorizado. Pá, passa lá, passa uma meia hora com ele, ajuda a carregar um caminhão, ajuda a fazer uma exposição de produto, Chama pelo nome. chama pelo nome, conversa com ele, ouve ele. Aquilo te abre um leque de oportunidade de tu ouvir as dores deles, tu entender, cara, mas se tivesse essa ferramenta que ia ajudar o trabalho dele. Que às vezes o colaborador não tem coragem de falar pro seu chefe, ou pro seu diretor, ou pro dono da empresa, a gente tá precisando dessa ferramenta para você. E aí tu fala assim, putz, essa ferramenta ia ajudar muito ele a crescer e agilizar o processo. Então, eu acho que assim, todo empresário, se puder tirar um dia por mês, fazer isso, e isso quem faz muito é a Disney, né? A Disney tem muito disso, né? Encantar, né? Encantar o cliente, né? E aí o pessoal acha que encantar o cliente porque existe uma magia dentro da Disney. Não existe magia nenhuma, existe processo dentro da Disney. Processo raiz. Raiz. Aí que tá o processo. Eu tive ano passado a oportunidade de conversar com o vice-presidente da Disney, o Dan Crocker, ele começou como manobrista. O cara fantástico, simples, assim, tu não diz ele que é vice-presidente da Disney pela simplicidade dele. E ele comentou, esse primeiro Eduardo, eu uma vez por mês, eu ia lá e pegava, ia trabalhar dentro de um restaurante, eu ia lá um dia trabalhar na parte da faxina do parque, né? Eu ia voltar a ser manobrista, eu ouvi meu colaborador, eu entendi o que estava acontecendo e vi oportunidades. Então, eu sempre digo, o empresário tem que fazer uma vez por mês isso. Tirar esse tempo, hoje eu vou dedicar ao dia
a ir pro chão de fábrica, a ir pro mercado, a ir para um cliente meu para entender o que está acontecendo. Não é sentar só na cadeirinha, não, vou tocar minha empresa aqui. Não, tu tem que ver o que está acontecendo. E a Disney, isso ela sabe fazer com maestria. Mas o que que é? Ela soube implantar cultura E com processo. Aí a coisa funciona que é uma maravilha. É o sonho de qualquer empresa. Não é fácil implantar cultura, processo, planejamento. Com certeza não é. É um desafio diário. Só Da que liderança, da né? liderança da empresa. Se a liderança não, como eu digo, não comprar o planejamento e a cultura da empresa, não é lá o que seja o motorista, que seja o vendedor, o estoquista, ele não vai comprar. Ele olha pro líder da empresa. Se o líder não comprar a ideia, não adianta querer, não consegue implantar nenhum planejamento estratégico. Eu vou dividir contigo 2 insights. O primeiro é, na Marmitina e na Impulso, eu aplico essas duas questões no meu dia a dia e falo para as minhas mentoradas fazerem nas empresas delas. Que é o quê? Toda vez que tu precisar tomar uma decisão importante dentro do teu negócio, tu chamar a equipe de base. Chama a equipe de base. Por exemplo, preciso desenvolver uma nova embalagem para Marmitina. Venho, trago as meninas de operação, trago as sócias, né? Nós todas juntos. Olha só, queremos desenvolver uma nova embalagem para o nosso produto. O que vocês acham? Veio tal fornecedor e trouxe isso, trouxe aquilo outro. O que vocês acham? E ouvi elas. Elas têm as melhores decisões, mais do que a gente. Elas têm as melhores ideias para propor para a gente tomar as melhores decisões. Então, ouvir a base é muito importante. Com certeza. Ouvir o colaborador operacional que tá lá fazendo. Ele entende qual é a máquina nova que tu tem que comprar. Ele entende qual é o melhor processo que tu tem que tirar do meio do caminho dele para ele ser mais produtivo. O colaborador, ele entende. E a gente tem que estar aberto para ouvir, né? Às vezes nós, como empresários, a gente não quer... nós primeiro achamos que somos os donos da verdade, né? Infelizmente. Sou eu que implementei a empresa, eu que fundei, eu que criei, é meu. E é assim que sempre foi feito. Mas tu ouvir, eu tenho muito a política de contratar estagiário, né? De ensino médio, início de faculdade. E contratar esses jovens traz muita inovação. E que é o segundo tópico que eu quero trazer. Tu comentou muito sobre visitar o concorrente, ir no shopping e olhar o mercado. Sim. Eu gosto muito de fazer isso e gosto de fazer isso até viajando. Viajando, tu até aprende novas formas e novas soluções que o mercado está trazendo. Mas tu olhar para a grama do vizinho é muito importante para te trazer inovação para o teu negócio. E se o empresário não tem essa política de ir até o colaborador e conversar com o colaborador, ou ir até o shopping, rodar as lojas, entender o mercado, conversar com outras pessoas, fazer um network, a empresa dele pode estar fadada a não inovar. Ou, quiçá, talvez, num dia, falir. Porque as empresas precisam gerar inovação o tempo inteiro. Qual é a empresa que não gera inovação que vai ter um futuro próspero lá na frente? Não sei. Mas o empresário tem que ter esse hábito, né? De buscar informações e olhar o mercado para inovar lá dentro. Tem que, o empresário, e cada vez mais. Eu acho que a gente teve uma grande transformação antes pandemia e pós-pandemia. Tá? Infelizmente, muitas empresas acabaram fechando na pandemia e muitas empresas elas duplicaram de tamanho. Vamos lá, se a gente pegar o ramo de supermercado, eles tiveram 24 meses que parecia Natal. Tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles nunca imaginavam passar por esse mercado. Tanto que a gente vê o crescimento na rede de supermercado nos últimos anos é uma coisa astronômica. Que está abrindo de supermercado, pegar aqui em Porto Alegre, supermercado que são redes de Santa Catarina que estão vindo para cá. Né? Teve muitas empresas que triplicaram o seu tamanho porque entenderam a mudança de mercado. O que a gente falou, se o empresário não sair, não olhar a oportunidade de mercado, infelizmente ele vai falir. Tá fadado. Isso com certeza vai acontecer. E que ele falou, tu tem que olhar a oportunidade todo momento. Tu vê que dizendo, eu tô viajando, tô de férias, eu tô ali, tô passeando. Mas olha o que tá acontecendo, sempre tem uma oportunidade, né? Eu adoro andar de bicicleta, né? Então, assim, hoje Porto Alegre proporciona isso, tem bastante ciclovia, tem a nossa Orla do Guaíba, que é sensacional, né? E depois de um tempo eu comecei a andar muito de bike, e foi na pandemia, eu e minha esposa compramos uma bike até pra nós poder desopilar a cabeça, sair, e eu vi, no tempo pra cá, tu anda ali na Orla do Guaíba, tem uma barraquinha que arruma bike. E eu conversando com ele um dia, eu disse, eu tenho minha oficina de bike, né? Tenho um prédio com oficina e tal, mas eu vi uma oportunidade de negócio aqui. Aqui eu não venho aqui diretamente arrumar, eu venho aqui, eu faço um concerto simples, mas eu venho aqui fazer propaganda do meu negócio e eu consegui dobrar meu faturamento com isso. Então, ele entendeu uma oportunidade. A reforma da Orla do Guaíba proporcionou um espaço, o pessoal poder caminhar, andar de bike, e ele viu uma oportunidade de negócio para aumentar o negócio dele. É isso que o empresário tem que fazer. Quando tu não olha para o mercado, tu vai
infelizmente, sair do mercado. O mercado vai te engolir, porque o mercado está muito volátil, está mudando muito e está crescendo, trazendo inovação. Muito rápido. Rápido demais até. Tu não consegue quase acompanhar, né? Isso que a gente nem tocou no assunto hoje aqui, inteligência artificial. Uhum. Que isso vai ser uma mudança gigante, tá? Eu vou dizer ainda eu tenho base da inteligência artificial, eu tô entendendo como é que funciona e como é que ela pode ajudar a crescer os negócios. Mas quem não se interar com a inteligência artificial, não trouxer para o seu negócio, vai sair fora do mercado. A venda é uma coisa que vai mudar muito com a inteligência artificial. Vai dar uma mudada gigante. Quem não se atualizar vai ficar fora do mercado. Vamos pensar no seguinte, né? Falando de empresas antes do ano 2000, pós ano 2000, né? O computador veio lá em 1980 e pouco, sei lá, né? E depois dessa virada do século, cara, o que mudou o nosso jeito de comprar, vender, adquirir coisas. Esses dias eu até tava olhando a televisão que falava daqueles artistas que ganharam disco de platina, disco disso, disco daquilo. Cara, olha aí, o mercado de música mudou. O mercado de compra e venda. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade em 2009, todo mundo, o e-commerce mal era falado. Era falado e as pessoas não queriam comprar porque queriam comprar no shopping. E agora o e-commerce é um dos nossos pontos de venda que mais gera renda, receita e tudo mais. Galera não compra no shopping, eu não compro no shopping. Eu só vou no shopping pra comprar quando é item de super necessidade. Então, olha, a gente tá falando de 20 anos. E 20 anos teve uma mudança gigantesca na forma de consumo das pessoas. Agora imagina o que vai ser dos próximos 20. E hoje em dia a informação tá tão forte que se o empresário não vir e não começar a fazer pesquisa, ele realmente tá fadado. Tá fadado. Eu vou pegar o gancho que tu falou, que tu vai no shopping só comprar uma coisa de extrema necessidade, né? As lojas do shopping que não entenderam o que mudou, que eles vão ter que criar uma experiência pro cliente lá na loja. Esses dias eu queria comprar um sapatênis pra mim, né? E eu tenho aquela coisa, eu tenho que experimentar, porque às vezes o meu pé é um pouco largo, tá, depende da numeração. E aí eu fui na loja, eles criaram para experimentar, e aí eles disseram, ó, tu pode comprar no site, tem aqui até um desconto se tu comprar no site. E eu achei legal a estratégia, a loja tá lá só para te ter experiência do produto, tu conhecer o produto deles, mas eles te incentivam a comprar pelo site. Então, assim, eu acho que a loja física, ela não vai terminar. Não. Ela só vai ser de maneira diferente. Ela talvez vai ser criar uma experiência para o teu cliente, para mostrar o teu produto e para futuramente ele comprar pelo site. Só que tu tem que entender o mercado. É isso que tu tem que entender. E isso, às vezes, infelizmente, hoje o empresário brasileiro, ele não quer, parece que ele não quer entender. Não, faço sempre assim que eu vou continuar. Não, o mercado mudou. Mudou. A maneira de comprar no supermercado mudou. A maneira de tu comprar uma roupa mudou. Eletrodoméstico, Vamos pegar celular. Celular, eu acredito que a venda de telefone celular deve ser 80% na internet. Tu vai na loja lá pra ter experiência pra tocar do telefone, pra ver, tá e tal. Ah, que legal, tem um aplicativo assim e tal. Mas 80% compra na internet. Às vezes é mais barato, tem promoção, aquilo. Então, assim, o empresário tem que entender o mercado. Com certeza. Entender isso, tem que dedicar tempo, tu tem que estudar, né? Hoje, se nós pegar, eu adoro ler livro, né? O brasileiro hoje, no mundo, não lê. É o que menos lê livro. O brasileiro tem a média de ler menos de um livro por ano. Com conhecimento hoje, tu não é ninguém. E é uma coisa que eu sempre digo. Bens materiais, vai e vem. Tu ganha, às vezes tu perde, tu conquista. Conhecimento ninguém te tira. Tu só acaba evoluindo. Então, assim, às vezes, vou olhar um filme e tal. Lê um livro. Né? Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu tenho mídia social, Instagram. Eu não tenho mais Facebook. E eu desinstalei o TikTok. Porque aquilo eu tinha toda hora. Videozinho. Não tá me agregando. O TikTok é uma ferramenta importante. Para alguns, tudo certo, com certeza. Mas para mim ele não agregava. Então, por isso, tem que olhar a tua realidade. Eu prefiro, então, pegar e ler um livro. Ler um livro que é da tua área, que vai te agregar, porque assim, conhecimento tu sempre agrega alguma coisa. E reutiliza o conhecimento para outras coisas, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu vou fazer um overview sobre o podcast de hoje, que a gente falou muitas coisas, ó. Falamos sobre o que é o planejamento empresarial. Vamos lá. O que é o planejamento empresarial? A gente falou sobre a gestão desse planejamento, falamos do PDCA, falamos sobre a atitude empreendedora, como o empresário tem essa atitude de ir lá, pesquisar, fazer, inovar e tudo mais. Falamos sobre a gestão dos indicadores,
como a gente faz esses indicadores virem para nós. Falamos também sobre as melhorias, o empresário ir lá em loco e entender o que está acontecendo para aplicar as melhorias realmente. E eu acho que a gente conseguiu responder um pouco dessas perguntas sobre esse passo a passo de criar esse planejamento e essa atitude mental. Porque o empresário ele tem que ter toda essa atitude no dia a dia dele para conseguir gerar melhoria no trabalho, na empresa, no negócio. E agora eu quero trazer para o fechamento do nosso podcast. Queria te fazer uma proposta. Eu faço uma pergunta surpresa pra ti, tu faz uma pergunta surpresa pra mim, sobre a nossa temática do podcast ou qualquer coisa que tu queira saber sobre mim ou eu queira saber sobre ti. Gente, nós não pensamos em nada, tá? Agora eu tô fazendo a pergunta pra ele e tô pensando assim, meu Deus, eu não pensei em nada. Mas vai vir de Deus uma pergunta super importante. Tu não pensou também, né? Tô pensando na pergunta, né? Uma pergunta eu quero, na verdade, experimentar, né? Eu vai falar das tuas marmitas, eu quero experimentar essa famosa marmita aí, tá? Eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? Me corrija se eu tô errado só, tá? Tá. Pelo que eu entendi, tu tem 3 negócios hoje. Sim. Né? Então, assim, e são 3 negócios completamente diferentes um do outro, de ramo de atividade, eles não se praticamente não se conversam. Não. Né? Tu tem a marmita lá, tu tem a consultoria que eles acabam não se conversando, né? Então, provavelmente tu tem que lidar de uma maneira diferente na parte da marmita, uma maneira diferente na parte da consultoria, né? Como é que é virar essa chave? Porque daqui a pouco, vocês de manhã, tu tá aqui na consultoria, fazendo uma mentoria, e de tarde eu tô lá vendo negócio de marmita, né? Tu virar essa chave dentro da tua cabeça não deve ser fácil. Tu tem um processo para isso ou não está no teu automático? Porque são negócios diferentes, tu poder lidar com isso. Olha, ninguém tinha me perguntado isso ainda em podcast, inclusive. Eu vou te dizer assim, ó, são 3 negócios, tá? Os 3 negócios que eu tenho é a empresa de marmita, que eu tenho 2 sócias. Tem a consultoria de marketing, que eu tenho, eu e mais uma sócia. E eu tenho também as mentorias e as consultorias, que é somente eu. Então, se eu for pensar nesses 3 negócios, a marmitina são divididas por 3 pessoas, então 33% da empresa eu tenho que cuidar. Na Impulse, que é a consultoria de marketing, 50% é minha. Aliás, 70% porque eu faço mais a gestão da operação. E as mentorias e consultorias, 100%. Então, meu dia é literalmente dividido nesse cenário. Quando eu vou falar da marmitina, a marmitina, o meu toque dentro da operação da empresa mesmo é mais para estratégia, inovação e acompanhamento comercial. E no acompanhamento comercial, eu delimitei todos os processos para garantir que a empresa flua sozinha. Então, criei processo para atendimento, para funcionar a operação, como que a gente faz o acompanhamento dos KPIs. Então, ali, fechou. E eu todo mês tenho que ficar pensando em inovação e novas parcerias. Sim. Então, a marmitina ela já está funcionando com um pouco do meu dedo, né? Ela tá vivendo sozinha. Já da Impulse, eu dedico bastante tempo nela. Eu sempre pego assim, das 8 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, eu tento dedicar a Impulse. Que lá eu tenho um braço direito, que é meu líder de marketing, então ele vai fazendo a orquestra junto comigo. E o que a gente combinou lá dentro? Tu faz a orquestra da equipe da operação e eu cuido do comercial, da inovação, do acompanhamento. Então a gente conseguiu se dividir nesse formato e funciona hoje. Mas lá no início, né, Edu? Eu tive que botar minha mão. Sim, qualquer normal. início de negócio tem isso. Uhum. E com o passar do tempo, tu vai crescendo a quantidade de clientes. E aí tu vai ter que contratar mais pessoas. E eu tenho isso muito forte dentro de mim de contratar pessoas. Eu amo contratar pessoas. Eu acho que eu nasci pensando assim, ó, preciso ter gente pra me ajudar. E eu sempre fui uma pessoa de uma família muito grande, então sempre tive essa coisa de trabalhar em equipe. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E já nas mentorias e na consultoria, eu tô contratando agora uma menina pra me ajudar. Porque tá chegando ao ponto que, pô, tenho que dedicar 40%, 50% do meu tempo na Impulse. 30% no da marmitina. Aqui nas mentorias eu preciso de ajuda, porque cada vez que eu vou fazer uma reunião com um empresário e tudo mais, tu tem que ter teu tempo de planejamento antes, o pré e o pós, né? E isso vai muito tempo. Então eu tento cuidar nesse formato. E aí ontem até um parceiro meu de trabalho, ele falou assim pra mim, Raiza, mas não sobra tempo no teu dia, né? Que coisa louca, porque tu sai de uma reunião, vai pra outra reunião, tu vai pra outra coisa, tu vai sair... Minha rotina é essa, das 9 às 6 da tarde é full time. Eu não costumo ficar parando pra ficar fazendo outras coisas. Eu preciso administrar a equipe, eu preciso administrar a venda, cuidar das coisas. Então eu, dessa janela, das 9 às 6 da tarde, é hard. Mas posso te fazer a tua pergunta? Com certeza, é o maior prazer. Então tá bom.
Tu, quando a gente tava marcando de vir pra cá pro podcast, tu falou assim, Raiza, eu faço muita palestra. E é palestra com foco em ajudar as pessoas. Tanto que o ingresso da palestra é 1 quilo de alimento não perecível. Eu achei isso incrível. E eu tenho um pilar na minha vida que é estar perto de pessoas boas. Fazer o bem sem olhar a quem e estar com parceiros que fomentam o bem. Eu acho que desde a primeira vez que a gente teve contato, eu senti muito essa sinergia de tu ser uma pessoa totalmente do bem. E quando tu me falou no telefone, mas então, eu faço palestra e tal, é 1 quilo de alimento, e eu já doei mais de 2 toneladas de alimentos já arrecadamos nesse período da palestra. 2.000 toneladas? 2.000 toneladas de alimento doado. Eu pensei, nossa, que demais. E então eu quero saber, assim, me fala um pouco do teu propósito de vida. O que tu pensa, assim? Vamos lá. O meu propósito de vida, eu tenho 3 propósitos de vida, tá? Meu maior sonho é ser pai. Né? A gente já tem um filho, eu e minha esposa, né? O segundo, a gente fala em ser feliz. Cada vez se amar mais, ser feliz, né? O que eu acho que felicidade traz mais felicidade e traz o resto. E o terceiro é poder compartilhar conhecimento, né? Show de bola. Porque eu acho que, assim, não adianta ter conhecimento só pra ti se tu não puder compartilhar. Né? Eu acho que tem que compartilhar para ajudar o Brasil a melhorar, a crescer, empreender, né? Como eu digo, eu sou louco, eu adoro isso, empreendedorismo, loucura, lá às 5 da manhã já começa, vamos até às 9 da noite, médico comercial, aquela coisa toda. Só que eu gosto muito de falar, e o Steve Jobs falava isso. Quando tu consegue ligar os pontos, olhando no teu passado, ligar os pontos, tu entende teu presente e entende aonde é que tu pode chegar. Quando eu consegui ligar isso, eu consegui onde é que eu posso chegar e o que eu quero fazer. E eu tenho um lema hoje comigo, que é insista, persista e nunca desista, né? Eu consegui ligar os pontos, né? E aí o que eu falo? O insista, se tu não for diferente, tu não vai ser ninguém no mercado. E o diferente para mim foi quando eu ganhei, quando criança, um Lego. Eu sou apaixonado por Lego, eu tenho até hoje meus Lego, né? A minha esposa brinca que o apartamento parece um apartamento de homem lá com Lego e carrinho, né? Mas o Lego me fez pensar diferente. Porque quem conhece o Lego, tu vem um Lego, ele vem um manualzinho pra te montar. Peça 1, que encaixa 2 aqui. Eu nunca montei o que vinha no manual, eu sempre montava uma coisa diferente. Aquilo sempre me fez pensar diferente, né? O planejamento, pra mim, eu comecei muito cedo a trabalhar com meu pai. Acho que eu tinha uns 13 anos e eu ajudava meu pai lá na empresa dele a carregar caminhão. Né? E o carregar caminhão não é só tu carregar. Se tu não carregar de uma forma organizada, tu não consegue carregar toda a carga que precisa carregar. Não otimiza o espaço. Não otimiza o espaço. E isso é o quê? Planejamento e processo. Então, para mim, o persistir é tu ter um planejamento, né? Que aí tu consegue ser diferente, com insistir sendo diferente, com persistir com planejamento. E aí o terceiro é tu nunca desistir. E para mim, nunca desistir, eu uso 2 exemplos, tá? Eu sou um pouco mais velho, né? Então eu sempre digo, eu tive o prazer de poder assistir e de ver o que era essa pessoa, que é o Ayrton Senna. Levantar domingo de manhã com meu pai, olhar uma corrida, fazer um churrasco, aquela coisa, ele trazia uma energia, uma felicidade de nunca desistir. E aquilo marcou pra mim, eu sou fã dele. Se tu for no meu escritório, tem uma miniatura do Ayrton Senna, se for lá tem um quadro e tal, eu sou fã dele. Agora eu vi que saiu um Lego dele do Ayrton Senna, eu tô louco atrás pra comprar, né? Mas só que ele é um cara que às vezes tinha um pior equipamento e ele não desistia nunca. E eu vejo as pessoas hoje desistir no primeiro empecilho. Primeiro não desistir. E eu vou contar uma historinha minha aqui. Conta. Hoje eu tô aqui, não tenho vergonha de falar em público, palestrando, mas eu deve fazer uns 7 anos atrás, eu passei uma vergonha, tá, de falar em público que eu tive que superar. Eu participei de um congresso mundial de administração, que até foi em Gramado, e tu se escreve o artigo, aquela coisa, meu artigo foi selecionado. Mas nesse congresso, quando tu apresenta o artigo, em várias salas, tu apresenta para as pessoas que querem olhar. Mas o meu foi selecionado para apresentar para o público em geral, né? Tá, Gramado, era frio, imagina eu de terno e gravata. Eu fui falar no microfone, tinha 400 pessoas, eu suava frio. Eu imagino. Eu tremi, eu gaguejei, né? Não consegui passar minha mensagem, acho que tinha 15 ou 20 minutos naquela época para falar, mas foi eu que escrevi o artigo, eu sabia o que estava escrevendo, eu não consegui passar a mensagem. E aquilo, mas eu não consegui falar em público. Aí eu pensei, eu tenho um irmão que é repórter,
Tá? Deus, papai, meu irmão repórter fala no microfone, e foi repórter da Bandeirantes, da RBS, hoje ele tem um canal dele na internet. Eu tenho que falar, né? E aquilo me traumatizou, né? Eu cheguei uma época da aula, na faculdade e tal, mas como é que eu não consigo falar em público no microfone? E aí eu disse, eu tenho que superar isso. Eu podia ter desistido lá. E talvez hoje eu não estaria aqui contigo, né? Aí eu fui, eu tenho que me qualificar. Aí achei um curso para fazer, que era uma imersão de 3 dias no final de semana, falar no microfone, eu gaguejar, falar. E eu fui treinando, né? Eu fui aprendendo, fui buscando mais conhecimento, fui treinando, aquela coisa de treinar na frente do espelho, né? Hoje, quando eu tenho uma palestra, o dia anterior eu tô lá treinando. Vai, aqui que eu vou falar. Destravou o trauma. Destravou o trauma. Mas eu não desisti. E eu vejo as pessoas, o empreendedor, no primeiro empecilho tu desiste. Por isso eu falo e repito, insista, persista e nunca desista dos seus sonhos. Depende só de você, não depende de mais ninguém, né? Porque o Walt Disney, se ele ouvisse as outras pessoas falar para ele que ele era louco de montar o parque na Disney, não existiria Disney hoje. É verdade. O Steve Jobs, quando eu chamava de louco, e ele desistiu? Não! Então, assim, tu tem que acreditar. E eu vejo as pessoas não acreditando, desistindo, não tendo vontade de fazer. Vá atrás do seu sonho. Tem oportunidade para todo mundo. Mas a oportunidade aparece quando tu toma uma atitude. Desculpa pra lá, quando tu levanta a bunda da cadeira. É tu tomar uma atitude. Não vai acontecer tu sentando de cadeira num passe de mágica assim. Não. Tu tem que ir atrás, correr. Tu vai ter daqui a pouco. E eu nunca me esqueço. Quando eu montei a empresa de consultoria, eu levei 50 nãos até fechar o primeiro cliente, né? Cada não eu sempre olhava, o que eu posso melhorar? Por que eu levei esse não? Eu tenho que melhorar minha atitude, eu tenho que melhorar isso e tal, né? E outra coisa que eu não vejo as pessoas fazendo mais, tem que comemorar quando tu conquista. Pode ser a mínima coisa. Hoje eu tenho um acordo com a minha esposa, toda vez que eu bato meta, a gente sai pra jantar. Ela não pode ouvir que eu tô devendo umas jantas pra ela, senão ela vai me cobrar, tá? Mas tu tem que comemorar, que seja a mínima conquista. Eu, quando conquistei o primeiro cliente, né, que foi em São Francisco de Paula, meu primeiro cliente de consultoria, eu nunca me esqueço, eu entrei no carro e eu queria me lembrar, eu não lembro a música que estava tocando no rádio. Eu pulava de felicidade no carro e dançava, e eu olhei pro lado, tinha uma mulher me olhando, pai, ela até vai achar que eu sou louco da cabeça. Mas eu tava feliz da vida, eu fechei meu primeiro cliente. Então tu tem que comemorar tuas conquistas. Porque quando tu cria esse espírito de comemorar e conquistar, isso vira rotina pra ti. Tu começa conquistando uma pequena coisa, tu vai indo, quando tu vê, tu tá conquistando sonhos gigantescos. Mas depende tudo de ti, de mais ninguém. E só pra fechar, disciplina. Com certeza, disciplina e processo. Tem que ter muito. Disciplina e processo. Tem que ter disciplina e processo até no sonho da gente. Até no sonho. Foi boa. Muito obrigada pela sua participação no podcast. Eu adorei. Inclusive, quando tu falou do Senna ali, me encheu os meus olhos de lágrima. Porque tu tem que acreditar mesmo, tu tem que sonhar, tu não pode desistir jamais. Eu acho que a vida do empreendedor é isso. Acreditar no seu propósito e fazer acontecer. E ser uma pessoa do bem, né? Com certeza. O tempo todo. Com certeza. Então, muito obrigada pela tua participação. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Comentem aqui embaixo se vocês têm dúvidas ou querem saber mais coisas do Edu. Eu convido o Edu mais uma vez e a gente vem pra cá e responde essas perguntas de vocês. Edu, muito obrigada. Eu adorei. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder estar atingindo um propósito meu, que é compartilhar conhecimento, né? De poder agregar um pouco, trazer experiência, trazer conhecimento. A gente tem que ajudar. A gente tem muita oportunidade, a gente é muito empreendedor, o brasileiro. E a gente está aí para ajudar e crescer junto. Nós temos que se unir e crescer junto, né? Quando precisar, quiser de novo aqui, eu venho com o maior prazer poder contar mais histórias e compartilhar conhecimento aí. Sensacional. E, gente, empreendedores, contratem consultoria, mentoria. Vocês precisam andar de mãos dadas. E se precisa de ajuda, a gente tá aqui, né, Edu? Com certeza, com o maior prazer. Obrigada, gente. Até a próxima.